Olá pessoal, aqui quem fala é Ailton do Amaral com mais um vídeo para vocês. Dessa vez eu vou falar sobre outra pesquisa que eu fiz, gente. Outra pesquisa, outra resenha de um livro. Tá? Eu gosto de fazer vídeo de pesquisa, gosto de pesquisar e tudo mais, mas pelo tamanho do vídeo que eu tenho que colocar no YouTube, é muito complicado eu fazer isso porque eu acabo resumindo demais e acabo não falando tudo que eu gostaria de falar porque não dá tempo. Mas, de qualquer maneira, eu já tinha essa pesquisa já pronta, já há um tempo. Eu vou falar de um livro de Márcia Moisés Ribeiro chamado Exorcistas e Demônios. Demonologia e exorcismo no mundo luso brasileiro. A autora, ela fala um pouco do crescimento dessa ideia de que foi exorcismo, como começou a ideia do exorcismo, né? É um vídeo bastante acadêmico, ele não vai ter nada assim muito de magia, mas ele vai ser bastante histórico e dizer de onde veio toda essa história de exorcismo, né? Da criação do ato de exorcizar alguém, tirar o demônio de alguém. Como surgiu isso? Isso a gente vai ver nesse vídeo, ok? E manda a vinheta. Bom, pessoal, esse vídeo, eu tive ideia de fazer esse vídeo quando eu estava pesquisando Maria Padilha. Muita gente fala assim, poxa, Ailton, você estuda muito Portugal, por que estudar Portugal? Tem o Brasil, por que você não estuda o Brasil? Eu falei, eu estudo o Brasil também e estudo Portugal. Por quê, gente? Você estudando Portugal, você está estudando o Brasil. Portugal faz parte da história do Brasil. Então é importante que a gente entenda a história de Portugal e conhecer as nossas origens, tá? Então, no texto abaixo, né, a gente pode aí dar um exemplo, né, de como Dom Manuel, depois da expulsão dos judeus da Espanha, os recebeu em Portugal e teve que voltar atrás para se casar com Maria de Aragão, né, que era filha de Fernão de Aragão e Isabel de Castela, que foi quem expulsou os judeus da Espanha. Eles já tinham então instalado a Inquisição na Espanha. Porque Dom Manuel, vocês conhecem Dom Manuel dos livros de história, Dom Manuel o Venturoso, né? Aquele rei que no reinado dele, Portugal descobriu o Brasil, fez diversas descobertas na África, na Índia, né? Então Portugal, na época de Dom Manuel, foi uma época bastante de pujança, de progresso em Portugal. Tanto é que os portugueses chamam a era de Dom Manuel como era manuelina. Tá? Dom Manuel realmente foi assim um rei, grande rei de Portugal, e que aconteceram muitas coisas importantes e boas para Portugal. Também aconteceram coisas não tão boas, né? Por quê? Quando Espanha expulsou os judeus, quando houve a grande expulsão dos judeus da Espanha, né, grande diáspora espanhola, muitos judeus foram para Portugal. Por quê? Porque Dom Manuel, muito vivo, sabia que no meio desses judeus haviam artistas, cientistas, gente de conhecimento, pessoas realmente que trariam bastante progresso para Portugal. Ele abriu o reino de Portugal, então, para os judeus. Só que ele teve, por razões de Estado, né, a gente sabe que casamento naquela época, né, e em épocas posteriores também, quando um rei casa, não casa por amor, casa por razões de Estado, ele teve que se casar com Maria de Aragão. Maria de Aragão era filha exatamente dos reis que expulsaram os judeus da Espanha. Então, para que Dom Manuel conseguisse casar com Maria de Aragão, ele teve que implantar, né, a Inquisição em Portugal e expulsar os judeus, né? Então tem toda aquela história dos cristãos novos, né? Aqueles nomes
Madeira, Pereira, nomes de substantivos, né? Que são nomes que os judeus que foram obrigados a se transformarem em católicos adotaram. Ok? Então, voltando aqui a um livro. Esse livro é uma pesquisa de Márcia Moisés Ribeiro. Eu torno a enfatizar para vocês que eu não a conheço. Esse livro é um livro que eu tenho, que eu gostei muito de ler, principalmente quando eu estava pesquisando o vídeo de Maria Padilha. Se vocês ainda não viram o vídeo de Maria Padilha, ele está aqui em cima, tá? Vocês podem aí dar uma olhadinha nesse vídeo, que foi uma pesquisa também de um livro, tá? Então eu não a conheço, mas o livro eu gostei muito, que ele fala bastante dessa coisa de como era a Inquisição na Europa e como funcionava a ideia de demônio, né? A ideia de exorcismo na Europa, principalmente em Portugal. Então vamos ler aqui um texto do livro de Márcia Moisés Ribeiro, que diz o seguinte: um dos grandes paradoxos impostos pela história da cultura em Portugal consiste no fato de este país ter cultivado uma tradição mágica e demonológica menos intensa do que outros estados da Europa do Norte. É importante isso, tá? Que muita gente fala que pela grande influência do cristianismo havia em Portugal, na Espanha, essa coisa de demônio muito intensa. O que ela prova neste livro que isso exatamente não ocorreu. E ao mesmo tempo ter convivido com ela até uma época bem avançada do século XVIII. A historiografia já nos mostrou com exemplos suficientes que os portugueses não participaram com a mesma intensidade de seus vizinhos no movimento de caça às bruxas, nem na produção de uma literatura voltada a essa temática e matérias afins. Porém, sabemos que até boa parte do século XVIII as elites cultas mostravam grande afeição por tais assuntos, ou seja, as elites é que mantinham, né, essa curiosidade, esse interesse por assuntos de demonologia e exorcismo. É justamente sobre essa especificidade da cultura lusitana que me ocupo deste trabalho. Então é um livro bastante importante, bastante interessante. Se vocês quiserem comprar o livro, eu vi que tinha na Amazon e vi também que tinha em outras editoras. Não é tão difícil de adquirir o livro, tá? Então eu vou fazer então uma resenha muito resumida, fazer a resenha da resenha desse livro. Então, na época, quando eu digo na época, era o início ali da Idade Moderna, final ali da Idade Média, né? A medicina era carregada de preceitos de magia e possessões demoníacas. Isso chegou até a época de Dom João VI e diminuiu um pouco com o Iluminismo. Portugal, ele mesmo na época de Dom João VI, mantinha costumes medievais. Por exemplo, a monarquia portuguesa, ela era bem medieval. Por exemplo, você tinha aquele costume do rei fazer uma sessão de beijamão, né? Você beijar a mão do rei. Isso era muito medieval. Muitas monarquias europeias já tinham abandonado esse ritual, né? Que era o ritual do beijamão. No entanto, a monarquia portuguesa manteve esse ritual ainda. Então, um outro texto do livro diz o seguinte: há muito, a historiografia desmistificou a ideia do isolamento cultural português no contexto setecentista europeu. A tão propalada tese do fechamento, da ignorância, não passou de um mito que durante muito tempo divulgou imagens de um reino imerso no obscurantismo, fechado ao experimentalismo científico. Na verdade, Portugal esteve sempre ligado à cultura europeia e nunca se enquadrara no panorama de imobilismo divulgado aí pela geração de 70. Né? Em 1970 houve aí uma geração de historiadores que falavam aquela história, né, de que o Brasil é do jeito que é por causa da colonização portuguesa, que os portugueses eram culpados de tudo de ruim que aconteceu no Brasil, né? Aquela coisa, aquela ideia que, felizmente, essa ideia não existe mais, é uma ideia ultrapassada, né?
a culpa dos nossos problemas, os culpados pelos nossos problemas, somos nós mesmos, né? Qualquer hora dessa eu vou fazer um vídeo explicando para vocês, por exemplo, que na minha teoria, na minha ideia, o que trouxe o Brasil a essa malandragem, essa famosa preguiça atribuída ao brasileiro, que também não é lá muito verdade, mas isso tudo vem da escravidão. A escravidão tornou o brasileiro malandro. Isso eu vou falar em outro vídeo, não é tema nem para esse vídeo aqui. Perfeito, gente? Vamos continuar então. Diretamente da França, Inglaterra, Itália, Alemanha, Suíça e Holanda, que ampliaram os horizontes abertos pelas conquistas do Renascimento, Portugal regressa à Idade Média, aferra-se ao dogma, à fé e à autoridade, abandona, enfim, todo o espírito cético e investigador dominante na época dos grandes descobrimentos. Isso a autora do livro, ela passa o livro inteiro provando que isso não é verdade. Então, o que acontece então com o entendimento de exorcismo em Portugal, da demonologia em Portugal, ao discorrer sobre tais conceitos e enfocá-los tal como se fazia no sistema escolástico? Percebe-se ser impróprio qualificar essas atitudes e crenças das elites portuguesas como supersticiosas, quando na realidade eram apenas filiações do seu tempo e da sua formação intelectual. Muitas vezes, quando os doutos, né, acentuadamente os médicos e os teólogos, perdiam-se em profundos devaneios sobre o diabo. Então o diabo, a gente sabe que é uma criação, principalmente o diabo, aquele diabo mau, o diabo, o anti-Deus, não, o anticristo, foi uma criação do cristianismo. Tá? E naquela época, como havia pouco conhecimento científico, pouco entendimento, o diabo, então, ele era pintado de diversas cores. Tá? Então, que para os espíritos mais arrojados e receptivos à filosofia das luzes não passavam de delírios imaginários. Esses devaneios nada tinham de supersticiosos. De acordo com o pensamento de São Tomás de Aquino, as ações do diabo não pertenciam ao mundo das superstições. Então há uma tentativa aí de São Tomás de Aquino dar uma certa credibilidade ao conceito de diabo. Como bem observou Stuart Clark na Europa do Renascimento, era unânime a opinião das elites que o diabo não só existia na natureza, como agia de acordo com suas próprias leis. Então esse é exatamente o inimigo, né? Aquele antagonista que serve então para aglutinar fiéis. Né? Então era essa a ideia do diabo. Tá? Então esse livro fala, é muito importante isso, da ideia do diabo no conceito católico do mal, tá? E não no conceito de demônio, que é outra coisa completamente diferente. Então, consideradas parte integrante da natureza, as ações demoníacas eram então inseridas na categoria do natural. Descrer dessa visão do mundo, ou seja, não aceitar que o demônio agia de acordo com as leis da natureza, era considerado supersticioso. Então aquela ideia de que a lei da natureza ela existe e todos têm que cumprir, independente de quem seja, na época era considerado supersticioso. A posição assumida por Clark veio ao encontro de que até aqui se tem discutido, diferentemente de estudos que tendem a ver bruxaria e demonologia na Europa moderna como um produto da superstição. Existem, como vocês sabem, estudos que veem isso, tanto demonologia como bruxaria, como superstição, assim como astrologia, né, e outras ciências aí, né? A origem dos exorcismos é muito antiga. De acordo com o Dictionnaire de Théologie Catholique, diversos povos da antiguidade já se valiam de ritos mágicos para expulsar os espíritos considerados imundos. Então, é aquela ideia do mal, entendimento do mal que a igreja personificou no diabo. Tá? Mas é apenas com o advento do cristianismo que o ritual assume feições tais como a que conhecemos. Ou seja, cerimônia durante a qual o ministro da igreja
expele o diabo de determinado local, ou seja, ele faz o exorcismo, né? Ele faz então o banimento desse espírito, né? Chamado então de espírito imundo, né? Pelos antigos. Então, o primeiro e mais poderoso exorcista teria sido o próprio Jesus Cristo. Tá? Poder que transmitiu para os seus apóstolos. Então, na realidade, o exorcismo era um poder, considerado um poder, não era para qualquer um. Nos textos bíblicos são frequentes as operações de conjuros. Então, existem parte da Bíblia que diz assim: então lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo. Ele o curou, passando o mundo a falar e a ver. Está em Mateus 4, 22, 23. À tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta e ele curou todos os doentes de toda a sorte de enfermidades. Também expeliu muitos demônios, não lhes permitidos que falassem, porque sabiam quem ele era. Marcos 1, 32, 33 e 34. Além dos episódios indicados na Bíblia, ainda se traz uma série de casos semelhantes. Até meados do século III, teoricamente, qualquer fiel, desde que fosse agraciado com um dom conferido por Deus, é o tal dom de Jesus Cristo, né, podia praticar um rito de expulsão do demônio. Mas, como Cristo privilegiava apenas os padres, só a eles então cabiam esses ofícios. Então, na igreja primitiva, né, só os padres poderiam fazer o exorcismo. Só eles tinham o poder divino de expulsão do diabo. Na segunda metade do século III, as coisas se modificam um pouco e a função de exorcista estabeleceu-se como uma das ordens menores. Então, determinou o Concílio de Laodiceia que ninguém se atrevesse a exorcizar os energúmenos, né? Era o nome dado aos demônios, além dos exorcistas que recebiam a sagrada ordem. Então já não era para qualquer padre, já era apenas para padres especializados, né? Que eram declarados então idôneos pela igreja. Além da ordem, era imprescindível obter licença passada pelo ordinário da diocese da qual o exorcista fizesse parte. Então, eles começaram, então, a burocratizar, né, o exorcismo. É lógico, gente, corria dinheiro nesse negócio. Então, em suas análises sobre a possessão na França e na Inglaterra dos séculos 17 e 18, Daniel Pickering Walker notou que os exorcismos assumiram funções diferentes ao longo de toda a história do cristianismo. Então, a prática do exorcismo ela foi mudando, né? Tinha muito padre sabidinho que queria pegar a menina que estava exorcizada, pegar, vocês sabem o que eu estou falando. Tinha muito malandrão nessa história aí. Então, no seu primeiro século de existência, a igreja usou os exorcismos como arma contra o paganismo, ou seja, como coisa para amedrontar. Se você é pagão, então você vai estar muito mais sensível a ações do diabo, você vai ter muito mais condições de ser o diabo tomar posse de você, porque você não teve o batismo, não teve o sacramento do batismo. Essa crença é até hoje assim. É até hoje assim. Tá bom? Então, a demonstração da força de seus ritos curativos e de expulsão demoníaca era um meio usado pela igreja para ganhar novos adeptos. Na Idade Média, além do seu papel mais trivial, eles tinham como a principal finalidade a demonstração de santidade do exorcista. Oh, o cara botou o demônio para fora. O cara é bom, hein? Tá? O que indicava uma superioridade e diferenciação frente aos que não possuíam aquela ordem e principalmente em relação aos leigos. A reforma aprofundou mais ainda o papel dos exorcismos. Com ela abriu-se a possibilidade de utilizá-la como propaganda de um grupo cristão contra outro. Ou seja, foram utilizados, gente, para converter os protestantes e para confirmar a fé e a prática devocional na Igreja Católica. Hoje isso já não funcionaria, porque o exorcismo é largamente praticado pelas igrejas protestantes. Essa estratégia
foi adotada hoje pela Igreja Protestante de uma forma bastante, digamos assim, com um número bastante de atos dessa forma. O que mais que essa autora diz? Tem uma parte do livro, tá, que diz assim: médicos da alma e do corpo. Ou seja, os padres costumavam atender pessoas que padeciam de moléstia de origem natural. Tá? Então os padres realizavam cerimônias indevidas e muitos deles costumavam atender pessoas que padeciam de moléstia de ordem natural. O que ao menos, teoricamente, não lhes cabia, que quem cura a doença é médico. Mais uma vez, que recebia dinheiro em troca dos conjuros, né? Ela fala aqui de um exorcista português chamado José de Souza Azevedo. Ele exorcizava indiferentemente a todos que o procuravam. Também o padre Antônio de Abreu Vilas Boas socorria indiscriminadamente com remédios da igreja aos enfermos e energúmenos, que são os demônios, né? Então, além das cerimônias habituais, indicava uma série de mesinhas aos seus clientes. Certa vez, antes de começar os exorcismos em uma mulher que se sentia vexada pelo demônio, benzeu o dito padre a água e o vinho que a doente bebia e, por sua vez, benzeu meia canada de vinho com um vintém de açúcar rosado e lhe mandou beber pelas manhãs, morno como xarope, e por outra vez lhe mandou cozer um vintém de carne de vaca magra, sem sal, que ficasse em meia canada de caldo e mandou coar e botar-lhe a quantidade de uma moeda de azeite. O que tudo benzeu e mandou dar a doente morno pelas manhãs. Então eles faziam, né? Criavam receitas médicas, né? Faziam aí prescrições para seus pacientes, né? Então, posteriormente, livros e regras para o exorcismo foram estabelecidos. Então, lá no livro, gente, ela fala exatamente, ela cobre, dá exemplos, tá? Fala exatamente o que era feito no chamado exorcismo. Um outro parágrafo dela que diz o seguinte: vítimas do desejo. Os processos até agora analisados vêm confirmando que as mulheres compunham a maior parte da clientela dos exorcistas. Por quê? Porque era tido que a mulher, ela era a pecadora, ela era a detentora do pecado original de Eva, né? Então a mulher era sempre a maior clientela, era a maior vítima, eram as maiores vítimas dos exorcistas, tendo em vista a opressão que elas sofriam. Okay? Então, o fato que se ajusta perfeitamente com a tradição médico-teológica acerca da melancolia. Então, as mulheres sofriam de melancolia, a gente sabe hoje que é devido à pressão social que elas viviam, no meio de ambiente de pressão social. Tá? Vigente até uma época bem avançada do século XVIII. Naturalmente frágeis e propensas ao predomínio do humor melancólico, as mulheres eram consideradas as presas preferidas do diabo. Gente, isso o Espiritismo explica muito bem, né? Quando ele fala da obsessão. Normalmente, pessoas que sofrem de obsessão são pessoas oprimidas. A razão da obsessão, o início da obsessão vem daqui e não de lá. Tá? Então, isso aqui também vai bater com essa teoria do Espiritismo que fala disso. Não sendo de estranhar que reconhecem com frequência aos padres exorcistas, talvez os únicos capazes de proporcionar algum alívio aos seus males. Porém, esta comunicação frequente, estabelecida entre o clero e o sexo feminino, acabava gerando, gente, situações embaraçosas. Ardiloso e tentador, o demônio podia pôr tudo a perder, dominando o exorcista e induzindo-lhe ao pecado da carne. Então, os demônios tentavam aí, então, fazer aí uma certa conquista, né, tá, do exorcista, induzindo-lhe, é claro, a transar com a mulher que estava, digamos assim, endemoniada e, né, então aí tem aí diversas histórias que o próprio livro conta, tá? E o Santo Ofício, gente, por diversas ocasiões começou a perseguir exorcistas, porque os caras estavam abusando do poder, né? Porque quem tinha que deter o poder era a igreja e não eles.
Então, quando eles começavam a ameaçar o poder da igreja, o Santo Ofício, então, fazia perseguição desses exorcistas. Então, se a gente fizer aqui uma conclusão do livro, né, fazendo um balanço de todas as forças que atuaram no mundo luso-brasileiro na segunda metade do século XVIII, no sentido de transformar as sensibilidades, tornando-as mais receptivas ao pensamento racional, vê-se que o resultado foi extremamente profícuo. Mas nem o esclarecido regimento inquisitorial de 1774, nem as investidas da Real Mesa Censória, né, e ainda que os brados inflamados dos autores envolvidos na guerra contra as velhas crenças viram-se capazes de extinguir de uma vez a grande afeição dos indivíduos pelas irracionalidades. Mesmo assim, foi este um período fundamental para a construção de novas sensibilidades e para a formulação de outras maneiras de se entender o funcionamento do universo. A partir daí, a visão mágica do mundo passa a ser apanágio das classes populares, o que certamente não significa que ela desaparecera por completo no mundo das elites, e até hoje a gente sabe que ela não desapareceu. Afinal, há muito sabemos que as estruturas mentais e espirituais não evoluem em compasso igual ao de outras estruturas constitutivas de sociedades. Bom, então, nota-se o seguinte, esse início do exorcismo, toda essa manipulação do diabo, a manipulação do exorcismo, feitas pela Igreja Católica, não quer dizer que não existiu o exorcismo. A gente tem que entender o seguinte, essa autora é uma cientista, então ela não pode ter crenças, ela tem que ver os assuntos de forma científica. Então entendam que ela escreveu esse livro olhando de forma científica e não olhando de forma religiosa, o que é correto, gente. Historiador não pode ter religião, senão tudo isso vai influir na sua pesquisa. Então é importante isto, gente. Não quer dizer que o exorcismo não exista. Conforme eu já falei com vocês em vídeos passados, a minha visão, a minha versão do exorcismo, e que corrobora também muita coisa que foi dito no livro dela, é uma obsessão muito forte. Então, pessoas que estão deprimidas, que estão com problemas sérios, elas buscam, pessoas que têm vícios, né? Elas buscam uma saída, normalmente, e esses espíritos que estão do outro lado, que estão ali também viciados, e não conseguem satisfazer o seu vício, não conseguem satisfazer as coisas que ele teria que ter na Terra, ele se junta a uma pessoa dessa forma para poder, então, atingir os seus objetivos. Por exemplo, uma pessoa que é viciada, ela atrai, então, espíritos viciados. Ou seja, se ela está fumando, cheirando uma coca ou fumando algo que vicie, né, os espíritos estão tendo através dela essa satisfação que eles teriam se estivessem fumando ou cheirando ou tomando comprimido ou qualquer tipo de droga que lá onde eles vivem não existe. É claro que isso não ocorre, né? Então há uma frustração de um lado, frustração do outro. Tá? Então há sempre uma ligação. No exorcismo, os próprios livros de exorcismo falam que a maioria das vítimas de possessão demoníaca eram adolescentes, justamente uma idade em que as pessoas são bastante, digamos assim, sensíveis ao mundo, né? Estão se ajustando ao mundo, algumas se deprimem, algumas têm diversos problemas, então a incidência de possessões, que eu não chamaria de possessões, chamaria de influências mais fortes no mental, tá? São dessas pessoas nessa idade. Por quê, gente? Eu vou voltar ao hermetismo. Tudo está no mental. Tudo está no mental. O mundo é mental. Então, essa influência é influência mental. Não quer dizer que o espírito entra dentro do seu corpo ou que o diabo entra dentro do seu corpo, como era acreditado na época da Idade Média. Não havia
Na Idade Média havia uma crença que o demônio entrava no corpo e dominava totalmente. Não. Existe uma influência mental, tá? Bastante mental. Que então essa coisa da ideia mas o exorcista então ele urina, ele defeca, o espírito exorcizado, ele urina, ele defeca, ele adquire força que não tem. Isso tudo é mental. Quando ele adquire jorro que ele não tem, é adrenalina. Quando ele adquire força que ele não tem, isso são jorros de adrenalina no cérebro. É isso? Quando ele defeca, urina, é porque ele perdeu todo o controle disso. Né? Então, nós temos que pensar, dentro de uma certa razão, que o material e o espiritual estão em mundos diferentes. Eles não se juntam. Se juntam apenas por influência. Perfeito, gente? Essa é a minha ideia que eu tenho. Ninguém precisa concordar comigo, tá? É uma ideia que eu fiz a partir aí de anos de pesquisa. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um vídeo, para variar, um vídeo muito resumido. Também não vou falar o livro todo dela, né? Porque senão ninguém vai comprar o livro dela. Tá bom? Então, adquiram esse livro se vocês gostam realmente de saber de onde veio as coisas. Porque magia, gente, o estudo da magia é você entender de onde veio isso, como começou. É olhar as fontes, gente. Não ver o que está escrito. Se o autor escreveu, o que influenciou esse autor para escrever isso? O que fez com que ele realmente escrevesse isso? Esse livro tem uma bibliografia imensa, que vocês podem ter se vocês realmente gostam de fazer pesquisas sérias na área. Tá bom? Porque o pesquisador sério, ele vai e desconfia. Esse cara está falando assim, de onde ele tirou isso? E isso é que é a pesquisa, né? A pesquisa é você ir na fonte da fonte. Tá? Se vocês gostaram do vídeo, é lógico, dê aí o seu joinha, tá bom? Porque pesquisa dá trabalho, gente. E se vocês gostarem de vídeo mais nesse tipo assim, de pesquisa, de resenha de livro, tá? Vocês então me avisem, me falem que eu faço mais sobre isso, tá bom? Que eu acho que a prática da magia, para aqueles que praticam a magia, é importante que se saiba o fundamento das coisas. Perfeito, gente? E para variar, muito obrigado a vocês que são membros aí do Clube de Canais. O Clube de Canais, gente, é o que tem sustentado esse canal. Tá? É o que tem feito esse canal acontecer e vai fazer com que eu consiga melhorar esse canal com equipamentos. Então o Clube de Canais, gente, realmente é um negócio que está me favorecendo muito e que realmente favorece também quem pertence ao Clube de Canais. Por quê? Quem pertence ao Clube de Canais tem acesso direto a mim. Então, para tirar dúvida, é a prioridade. Eu tiro a dúvida, acesso direto. Segundo, tem curso. Curso de cabala, numerologia, tarô. Eu agora estou fazendo projeção astral. Então são cursos que vocês têm lá, dentro do direito de ver esses cursos indefinidamente. Ou seja, você pode repetir 10 vezes a aula, você pode ver o curso 10 vezes, tá bom? Realmente o Clube de Canais ele dá esse tipo de vantagem para vocês, ok? Então eu tenho lá diversos cursos, estou colocando agora a projeção, tem gente que está pedindo astrologia, vou colocar astrologia, tá bom? Então eu vou colocar diversos cursos aqui. Já tem aí no canal numerologia, cabala, tarô. O que mais? Bom, tem mais curso lá. E eu estou fazendo agora o projeção astral. Tá bom, gente? Como é que vocês participam do Clube de Canais? Aqui embaixo tem um botão escrito Seja Membro. Clica nele e vão para o nível 2, que é o nível companheiro. Você paga R$ 7,99 por mês. É por mês, tá, gente? E vocês têm direito a tudo isso do Clube de Canais, tá bom? Você tem também o nível 1, que paga R$ 2,99 por mês para aquelas pessoas que querem me ajudar, tá? Mas não vai ter direito aos cursos. E tem o nível mestre, onde você paga R$ 99,99, que você também tem acesso a todos os cursos, só que você vai me ajudar mais um pouquinho que os outros. Mas a grande maioria vai no nível 2, que é o R$ 7,99, que é uma mixaria, né, gente?
na mixaria, tá bom? Então, se vocês estiverem interessados no clube de canais, tá? Perguntem aí a quem vê o clube de canais, quem conhece o clube de canais, tá? Aí nos próprios comentários mesmo vocês podem perguntar, tá bom? E vocês vão ver que realmente as pessoas estão gostando dessa modalidade, porque é barato e você pode estudar sozinho sem ter nenhum problema. É lógico, eu tiro dúvida, tá, gente? Tiro dúvida e mando material. Ainda tem isso, ainda mando material para vocês, tá bom? Então aí, sejam membros do clube de canal. Se vocês não tiverem condição de ser membro do clube de canal, como é que vocês vão me ajudar? Assinando o canal, se inscrevendo no canal, clicando no sininho, entendeu? Dando joinha, pegando esse vídeo e mandando para aquelas pessoas que vocês acham que gostam do assunto. Tem uma série de formas que vocês podem ajudar o canal e fazer com que eu continue o meu trabalho. Perfeito, gente? Então, se vocês gostaram do vídeo, joinha nele. Tá? Assina o canal, porque tem muita gente que assiste o meu canal e não se inscreve. Gente, puxa vida, se inscreve. Se você gosta dos meus vídeos, tá? Vê o meu canal sempre, se inscreve. Vai ser mais fácil para você. Eu vou avisar que eu tenho um vídeo novo e vou colocar para vocês, tá bom? E eu estou criando também, gente, um segundo canal, que é o canal de viagens, sobrevivencialismo e história. Esse canal, o link está aqui na descrição do vídeo. Eu coloco todos os meus vídeos de história, de viagem, onde eu falo de política, onde vocês podem conhecer mais o Ailton. Tá? É um vídeo mais para quem gosta de história, né? Quem, por exemplo, está fazendo o Enem, eu tenho muitos vídeos que vão ajudar vocês no Enem. Tá bom? Então vai tudo lá para esse canal, além de mostrar minhas viagens, que também é história, também é instrução e minhas outras peripécias por aí. Tá bom, gente? Olha, muito obrigado por ter assistido o meu vídeo, tá? Tudo de bom. Vida longa e próspera, Ailton Alves.